Mas vamos ler então Efésios 5, verso 25, a segunda parte do verso 25, que diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, agora quando estamos diante da ceia, nós temos aqui mais um ensino maravilhoso da parte da palavra de Deus, e é interessante como essa passagem impressionante a respeito de Cristo e sua igreja está inserida dentro de uma exortação de Paulo para que as mulheres se sujeitem aos seus maridos como a igreja se sujeita a Cristo, e que os maridos amem suas mulheres assim como Cristo ama a igreja. Então vocês notam uma coisa, na Bíblia não existe um moralismo frio e puro. Nós não somos moralistas, nós somos cristãos que são ensinados a ter uma vida decente, uma vida correta, uma vida pura, para a glória de Deus. Nós não somos, praticamos a boa moral por si, mas vivemos essa vida por causa do Senhor e para a glória do Senhor. É bem diferente de apenas de um moralista. Então, todos os mandamentos do Senhor, eles estão misturados com a nossa fé, com o nosso Deus e com o Evangelho. Não é uma coisa assim, à parte, não é algo assim, somente a gente faz o que é certo porque é certo, mas está tudo sempre envolvendo o nosso Deus, o nosso Salvador. Então aqui nós vemos uma coisa maravilhosa, irmãos. No verso 25, no final, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. A gente sabe que Deus amou o mundo, né? Mas aqui Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é declarado aqui que Cristo amou a igreja. Cristo amou o seu povo. E meus irmãos, esse amor grandioso, primeiro, é um amor grandioso, é um amor imenso, é um amor imensurável, é um amor que realmente excede todo o amor que possa existir nesse planeta, entre os homens, entre os anjos. Não há amor igual o amor de Cristo, que Ele tem pela sua igreja. E é um amor também eterno. Eterno porque não passa, nunca passará. Nunca Cristo deixará de amar a sua igreja. Jamais. Então, por isso, por causa desse amor, a igreja é abençoada, porque o amor é grandioso, então a igreja é grandemente abençoada, e por causa desse amor eterno, a igreja também tem segurança da sua salvação, porque Cristo ama a igreja, de um modo que a gente vai observar aqui, que o próprio apóstolo Paulo nos fala. Esse amor nós podemos dividir aqui em 3 tempos, né? Vemos o amor de Cristo no passado, o verso 25 ainda, lá no final, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a prova do amor de Cristo. Ele entregou-se pela igreja. Deus amou o mundo e estabeleceu que Cristo teria um povo, e esse Cristo voluntariamente tomou essa missão para si, desceu da sua glória, vestiu-se com as vestes, vamos dizer assim, com a roupa de um ser humano, né? Ele tornou-se um ser humano, e aí ele morreu na cruz voluntariamente, porque ele quis, deu sua vida. Ele disse uma vez: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai.
Então, voluntariamente ele deu, ele não foi apenas uma vítima, não foi um mártir, ele foi alguém que amou um povo grandemente e eternamente e desceu a esse mundo para comprar esse povo. Isso nós vemos no passado. Mas nós vemos o seu amor no verso 26, no presente. Olha o verso 26. Diz que Cristo entregou a si mesmo pela igreja para, qual o objetivo? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, aqui no presente, por causa do seu amor, ele tem santificado a sua igreja, ele tem purificado a sua igreja com a água. Aqui Paulo está usando o simbolismo do casamento na época bíblica. Assim como hoje, Hoje as mulheres vão para o spa, as noivas vão se preparar para a cerimônia. Assim também era na época bíblica, que a mulher se lavava, perfumava, ficava no melhor estado possível e então se preparava para o casamento. Aqui o Senhor, ele santifica, purifica a igreja com a lavagem da água. Mas que água é essa? Ele fala, pela palavra. Essa lavagem da água é um símbolo da purificação que a palavra de Deus causa no crente. Vocês se lembram quando Jesus orou? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Então, aqui no presente, Jesus está purificando, lavando a sua igreja, santificando a sua igreja. Então, irmãos, como eu falei agora, o crente não é apenas uma pessoa moral. Esse feriado agora, onde todos estão desenfreadamente mergulhando no pecado. O crente não é uma pessoa que fala assim, não, eu não participo disso, porque eu não concordo com isso, porque isso tudo está errado, e está errado, isso não está certo e tal. Não. O crente, ele não participa de nada disso, porque ele está sendo, está sendo santificado. O crente é alguém que foi e está sendo separado por Cristo e para Cristo. E além do mais, ele está sendo lavado pela palavra. A igreja é a noiva de Cristo. O nosso noivo é Cristo. E ele tem nos separado, nos santificado, nos purificado. E nós não participamos dessas coisas do mundo, porque nós fomos separados disso. Nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que procura retribuir o amor do noivo. A igreja se consagra ao seu mestre. Então ela não é como uma pessoa, porque, irmão, apesar de que no Brasil a gente praticamente não conhece, não sabe o que é isso, mas em muitos países existem pessoas que são corretíssimas, mas apenas pela moralidade em si. Elas não creem em Deus, não creem em Cristo, não creem em nada, são ateias, mas elas andam retamente. A gente até estranha isso, porque no Brasil a gente não vê isso, mas em outros países, principalmente ali na Europa, existem países que as pessoas são totalmente honestas, íntegras e morais, mas não tem Cristo. Então o cristão não é apenas uma pessoa moralista, mas é uma pessoa que foi santificada, separada, está sendo purificada por Cristo. É por isso que a gente não pode, e não deve, e não quer participar disso. Falar nisso, eu estava falando ontem de manhã. Se você tem como costume ligar a televisão para ela ser uma espécie de companhia, Tem gente que liga a TV, chega em casa, liga a TV, deixa ela funcionando lá, falando lá, como se fosse alguma pessoa no ambiente, Nesses dias, não é bom você ficar com a TV ligada, não. Não liga, não. Você deixar a TV ligada lá, você vai ver e ouvir
e assistir coisas que você não deveria. Porque não é só de noite não, irmãos. Durante o dia existem reprises, notícias, e aí fica mostrando lá tudo aquilo que eles praticam, e você vai estar trazendo para a tua casa, e vai estar participando por tabela disso. Então, irmão, nesses dias, desligue a sua TV. Desligue, para que você não participe dessas coisas. Então, Cristo está santificando pela palavra. E eu quero lembrar o irmão, Cristo está santificando e purificando a igreja dele pela palavra. Agora, se você não pega a palavra, se você não ouve a palavra, se você não estuda a palavra, como você está sendo santificado? Como você estará sendo purificado? Se é pela palavra. Então, irmão, obedece o Senhor e usa a palavra, porque é o seu meio de se purificar e de santificar. Mas no futuro vai acontecer ainda uma coisa melhor ainda, melhor do que tudo que já está acontecendo. Cristo, então, ele morreu pela sua igreja, ele hoje santifica e purifica a igreja, mas no verso 27, fala que ele tornará a sua igreja perfeita, e ele apresentará a sua igreja a si próprio. Olha o verso 27. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todos os comentaristas concordam que esse versículo está falando do futuro. As características aqui não são ainda as características da igreja, atualmente. Então, o que o Senhor está falando aqui é que Ele amou a igreja para comprá-la, Ele amou a igreja e está guardando e preservando ela aqui, mas não vai acabar nisso. Um dia Ele virá e Ele vai chamar toda a sua noiva, toda a sua igreja e apresentar esse povo a Ele na glória final, no último dia, no dia do juízo, no dia da glorificação da igreja, no dia da ceia das bodas do Cordeiro. Eu não vou poder fazer isso agora, mas existem na Bíblia diversos textos que falam sobre essa apresentação que Cristo fará do seu povo. Seu povo se apresentará a Ele naquele dia. Isso é, haverá a cerimônia do casamento. A noiva não está preparando? Haverá o casamento entre o noivo Cristo, a noiva a igreja, no dia da ceia das bodas. Bodas é o quê? Casamento. Ceia do casamento do Cordeiro. Será o dia em que toda a igreja, de todos os tempos, de todos os países, nações, tribos, da terra inteira, todos os eleitos, todos os remidos, vão se unir a Cristo com corpos glorificados. Quando ele fala a igreja gloriosa, ele está falando que a igreja vai refulgir, vai brilhar, porque toda a igreja estará glorificada. A igreja não terá mácula, isso é, ela não terá mancha, não terá defeito, não terá nenhum pecado. Ela vai ser sem mácula, nem ruga. Não vai haver nada feio na igreja, não vai haver nenhum sinal de velhice na igreja. A igreja será jovem e eterna e saudável para sempre. Nem coisa semelhante, Paulo usa, uma expressão para dizer que qualquer outra coisa ruim na igreja não haverá, mas a igreja vai ser santa, e agora totalmente santa, e vai ser irrepreensível, sem defeito, sem que ninguém possa acusá-la de coisa alguma. Essa é a conclusão da obra do amor de Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos participar desse momento, primeiro, valorizando o amor e o sacrifício de Cristo por nós. Toda vez que você participa da ceia, você tem que valorizar o amor e a obra de Cristo por você. Você precisa também
colaborar com a obra santificadora de Cristo na sua vida. Como eu falei, Cristo está trabalhando para te santificar e para te purificar com a lavagem da água pela palavra. Então você tem que colaborar. Cristo não vai pegar a Bíblia por você. Cristo não vai abrir a Bíblia por você, nem vai ler a Bíblia por você. Ele não vai meditar por você, Ele não vai orar por você. Isso são obras que você tem que realizar. E quando você está realizando, Ele vai purificando, Ele vai lavando, Ele vai limpando pela palavra. Mas você tem que colaborar. Não adianta sentar no sofá, não adianta parar em qualquer lugar e dizer: ó Senhor, por favor, faz uma obra maravilhosa na minha vida aqui, vem aqui e faz tudo aqui. Não, você precisa colaborar diariamente para que a obra de Cristo seja aperfeiçoada na tua vida. E por último, nós precisamos ter uma forte esperança desse dia glorioso, em que puros e perfeitos encontraremos nosso Salvador no céu. Puros e perfeitos. Temos que ter essa esperança viva em nosso coração. Ele virá, vai me purificar, me aperfeiçoar, e vai me unir a todos os meus irmãos, e então estaremos com Ele para sempre. Não há vida cristã sem essa esperança, sem essa expectativa. Que você sinta o amor de Cristo por você, que você sinta a obra de Cristo sendo realizada por você atualmente, e que você sinta que o dia virá, quando então a nossa salvação será completada, e entraremos no gozo do Senhor, e seremos felizes para sempre. Não tem aqueles filmes antigamente? Felizes e foram felizes para sempre. A gente sabe que isso não existe. Existe um grau de felicidade, mas uma felicidade completa na terra não há. Mas lá poderá ser dado o título: foram felizes para sempre. Vamos, irmãos, partilhar o pão e o cálice para glorificar o nosso Deus. E eu escolhi um hino que é um dos hinos que fala mais do amor de Cristo. E a gente viu, Cristo amou a igreja. Então a gente vai cantar a respeito desse amor glorioso, que é um hino muito conhecido, muito querido da igreja. É um hino que eu perguntei a uma pessoa, falou na hora: lembra a irmã Lourdes. A irmã Lourdes adorava cantar esse hino 37. Eu lembro da voz dela cantando esse hino, nossa irmã que já está na glória celestial, e ela gostava muito, e eu também gosto, e todos devem gostar. Preste atenção na letra, enquanto você vai glorificando o Senhor, enquanto os irmãos servem o pão.
mostrou. Irmãos, que poderia em mim achar, diz o autor, para tais afrontas suportar? Absolutamente nada. Não achou nada em nós a não ser pecado. Simplesmente Ele nos amou e quis se sacrificar por nós. Toda vez que você participar da ceia, e até quando você estiver meditando no teu Salvador, pense na dor que Ele passou naquela cruz. Ele disse que esse pão simboliza o seu corpo. Por que o seu corpo é tão importante? Primeiro, porque prova que Ele é homem, pôde nos salvar porque Ele é um homem de verdade, mas também porque Ele é um homem perfeito, é um homem santo, que nunca errou, nunca pecou, e Ele foi castigado severamente pelo pecado de blasfêmia, que não foi. Ele é realmente Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Ele foi verdadeiro o tempo todo. Ele não merecia de forma nenhuma aquele castigo, e o corpo dele foi massacrado. Eu, quando vi aquele filme Paixão de Cristo no cinema, eu quase saí do cinema. Não aguentava ver aquela dor representada ali. Mas você tem que entender que o seu Salvador sofreu daquela forma, sendo Ele puro e justo. Ele, o justo, morreu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, nessa manhã, você com um pão aí na mão, dê glória ao seu Salvador, reconheça o que Ele fez por você, honre-o, agradeça-o, glorifique-o e prometa a Ele que procurará sempre ser fiel ao seu nome, sempre retribuindo o que Ele te fez com a sua própria vida. É isso que significa a ceia, compromisso com Cristo, fazer isso em memória de mim, compromisso com Jesus, o nosso Salvador. Então, para a glória, primeiro, alguém ficou sem o pão? Então, para a glória do nosso Salvador, em honra ao seu nome, comamos o pão. Senhor bendito, que vieste a essa terra carregar os nossos pecados, seja glorificado o teu nome, Senhor. O Senhor amou a igreja, o Senhor amou a nós, amou, ama e sempre amará. Louvado seja o Senhor. Recebe a gratidão do nosso coração pela obra que realizaste na cruz do Calvário. Tanta afronta, tanta dor para nos resgatar, para que não fôssemos para o inferno, mas que fôssemos para o céu. Glória ao Senhor, hoje e eternamente. Amém.